Muito bem, voltando, entre você vindo um link para o outro, pensou? Está refletindo? Vamos continuar então essa provocação, porque estudar a Umbanda e esse ambiente aqui que você se encontra, virtual, que para nós é tão sagrado quanto o ambiente de terreiro físico. Tudo que nós fazemos aqui fazemos de uma forma sagrada, fazemos de uma forma reverente, de uma forma cuidadosa, para que você sinta essa presença e sinta essas inspirações que nos chegam também. Então, de forma alguma, a intenção de apontar um ou outro, uma situação ou outra, a não ser o erro. Porque nós buscamos o acerto. Nós buscamos um novo tempo para a religião. A gente já vive, mas a gente está num período de transição. Nós temos a esperança de que se consolide tão logo um novo padrão, onde a maioria são indivíduos conscientes, são indivíduos estudados, são indivíduos aculturados acerca de sua religião. Não importa se você sabe um monte de coisa sobre a Índia e sobre o hinduísmo, não importa se você sabe um monte de coisa do espiritismo de Allan Kardec, se você sabe um monte de coisa do catolicismo, isso tudo é cultura pessoal, é muito importante, mas é importante que, acima de tudo, você conheça o máximo possível, coerentemente, dentro de um sistema de conhecimento e não palavras soltas sobre a sua religião. Não adianta e não dá mais, e as pessoas, a sociedade já sacou que não dá mais para você que é um bandista chegar na frente de uma situação qualquer, numa roda qualquer, em qualquer situação fora do ambiente da Umbanda, você ser questionado sobre sua religião e você responder segundo Kardec, você responder segundo o Papa, você responder baseado na lenda. Não dá mais. Os tempos são outros. Ou você tem resposta consistente, você tem uma base, ou você não tem nada. Você tem uma colcha de retalhos. Você é o tipo de pessoa que o máximo que você lê é 140 caracteres. Você cansa se ler mais que isso. Isso está cada vez mais claro, está cada vez mais forte. E é engraçado, eu vou falar para vocês assim, ó, às vezes eu posto alguma coisa no Facebook de, sei lá, de um parágrafo com 5 linhas. Alguma coisa que eu penso no momento eu coloco lá, aí vai alguém lá e comenta, belo artigo. Fico pensando, meu Deus, e se fosse um artigo de verdade? E se aqui fosse linkar para um artigo de verdade? Será que esse indivíduo que achou 5 linhas do Facebook, daquele quadradinho, um artigo? Então eu deveria só ter escrito, bom dia, aí era um post quente. A gente vive também um momento, de uma forma social, um momento tecnológico, que a superficialidade tem tomado mesmo conta das pessoas. Isso, você precisa ser muito forte para não ser pego por isso. Desculpa, não, é uma coisa que pega a gente. Então as pessoas estão tão preocupadas em postar o tempo todo um monte de coisinha, um pensamento, nossa, eu li aqui no Outdoor um negócio legal, posta lá e não põe nem o autor. E isso está virando o conhecimento do momento. São 140 caracteres lidos umas 3 vezes por dia, diferente, e está muito bom. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma crítica e eu estou dentro de uma realidade virtual, eu estou dentro da internet. A internet é o nosso objetivo aqui. A estrutura que você está fazendo parte agora é da internet, e o Facebook e as redes sociais é o nosso maior ambiente de relacionamento
com o alunado, com os interessados e de divulgação do trabalho. Eu sei o que eu estou falando e eu sei o perigo que eu dizer isso para você, mas é importante saber que antes das coisas chegarem lá de uma forma resumidamente colocada, há que se ter um embasamento. Então, é desse embasamento que eu te chamo a atenção. Você chegar no terreiro, de repente, e falar resumidamente sobre mediunidade, é necessário, é importante para você ir colocando gotas de conhecimento para as pessoas, mas você não faz isso lendo post. Você faz isso se aprofundando, pegando o livro, assistindo o curso, refletindo, investigando. É assim. Para você fazer um bom post de 140 caracteres profundo, você só faz com poder de síntese. Você tem que sintetizar o quê? Algo grande. Algo muito grande você consegue sintetizar. Se você tem a bagagem. Se você tem esse conteúdo. Então, a gente vem na Umbanda em particular, é um perigo, eu olho assim com um certo temor, o fato de que a religião ela veio numa paralisia do conhecimento, ela veio apoiada em todos os outros conhecimentos e não dela. Ela não tinha até um determinado momento uma legitimidade discursiva, ela não tinha uma legitimidade teológica, ela estava só se baseando em isso ou aquilo, e então a gente vive de repente um novo momento em que o resumo do resumo, ou melhor, o resumo do rodapé é a verdade do momento, o conhecimento maior. E isso é um perigo, porque se a moda pega no terreiro, aí a gente é mais 100 anos de paralisia, porque aí é dentro da ilusão, né? Havia paralisia pela paralisia, como eu disse, havia um objetivo também dos nossos antecessores, eles estavam mais focados em desenvolver a religião como um todo, e a Umbanda ela surge de um fenômeno mediúnico, ela é prática, então ficaram praticando. Diferente do espiritismo que surge do estudo, surge de uma investigação, e pela mão de um indivíduo que era um cientista. Então Allan Kardec era um cientista e doutor em metodologia. É natural que ele fizesse tudo o que ele fez. Que ele fosse dividindo por temas o estudo dele. Vamos estudar os espíritos, agora vamos estudar os médios, agora vamos estudar o céu e o inferno. Então, porque era do indivíduo, é um missionário, é um grande líder e responsável por tudo isso que a gente tem de espiritualidade, em base, né, do espiritismo, mas ele desenvolve o seu estudo e traz isso a público. Então, é um movimento que surge do estudo. O exercício da mediunidade a partir desse estudo acontece depois do estudo, é diferente da Umbanda. Não precisa estudar nada. Não tem pré-requisito para você desenvolver a mediunidade. Incrível isso, né? E, nossa, como isso é perigoso. Eu não estudei para desenvolver a mediunidade. Isso parece contraditório, não é? Porque... Por que eu estou falando isso então? Por que eu não deixo as pessoas ser como eu fui? Porque eu sei a dor que foi desenvolver a mediunidade sem ter tido nenhuma base. E eu vou compartilhando isso com você ao longo dos nossos encontros. É doloroso, é prejudicial. Eu me vi em situações, eu me vi no meio de coisas, de situações, subjugado a isso ou aquilo, por falta de conhecimento. Porque quando você não conhece nada, qualquer coisa que vem é tudo. Não importa, você nem sabe, você não tem nem crivo para saber se está certo ou errado. Quando você não sabe nada e alguém diz assim para você, por exemplo, olha, pula de cabeça no rio, que aí você vai desenvolver
daqui de 10 metros de altura, você vai, você pula, você se quebra inteiro, mas você vai. Porque era a verdade que tinha ali, era tudo que você sabia ali. Que se eu pulasse no rio de cabeça de 10 metros de altura, eu ia estar desenvolvido. Um exemplo bem tosco para fazer entender que quando você nada sabe, qualquer informação, sem conseguir discernir do certo e do errado, é tudo. Então, desenvolver a mediunidade na Umbanda é algo muito comum. Agora, estudar é de profunda importância. Você precisa entender coisas básicas da mediunidade. Você precisa entender coisas básicas da mediunidade, e isso a gente encontra na literatura espírita mesmo. Mas a partir do momento que você consegue estudar outros autores, outros segmentos, entender a mediunidade de uma forma global, você precisa então começar a entender a particularidade. E você precisa disso para um bom desenvolvimento religioso, um bom desenvolvimento mediúnico, espiritual dentro desse ambiente. É fundamental isso, para que você ao menos tenha segurança e você tenha o caminho, você tenha a linha a ser seguida para não se perder, para não se desviar, para não sofrer desnecessariamente. É preciso, acima de tudo, coragem também. Você precisa ter uma certa rebeldia para confrontar-se com o novo e com o velho. De alguma maneira, vivemos uma crise, um choque de gerações, onde o novo tem trazido muito e o velho tem se assustado. Vamos para o nosso próximo e último bloco. Vamos lá.